O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre Constituição Feminina. Essa tomada de consciência de quem eu sou, né? A partir de quem veio, mas quem que eu estou sendo e como é que eu estou me constituindo, me construindo a partir disso. Mas a mulher tem que fazer e lutar contra tantas coisas que às vezes a gente só se dá conta, né, disso quando a gente para aqui nesse momento e fala assim, nossa, isso que eu falo ou faço está totalmente ligada a alguém que veio antes de mim, que me constitui. E as mulheres que foram caladas, elas criaram mulheres para poder falar, né, para gritar bem alto. E esse espaço aqui é uma comprovação disso. E, gente, como estamos? Mais um dia, mais um episódio. Como vocês chegam? Bora lá. Chego bem. Como o Dali fala, né? Vamos lá, puxa a cadeira, entra nessa roda aí com a gente e vamos trocar ideia aqui. É isso mesmo, né? E compartilha aí esse link, não escute sozinho, né? Manda aí para geral, manda aí nos grupos de WhatsApp e faz o compartilhamento para a gente poder discutir esse tema importante que fala da gente, que transborda quem nós somos, então que não fique reduzido aí a você, faz esse compartilhamento aí do podcast para a gente poder somar mais pessoas para escutar e contribuir também com as ideias. Doido. Inclusive, acho que é importante a gente usar esse gancho para trazer uns agradecimentos aqui, né? Existe uma janela entre as nossas gravações e a efetividade desses episódios irem ao ar, e a gente tem tentado fazer isso para conseguir manter uma frequência legal, né, para quem nos acompanha, mas a gente queria agradecer muito o retorno que a gente tem recebido. A gente lançou aí os primeiros episódios, e muitos comentários positivos, muita gente sendo muito gentil conosco e com essa construção que a gente tem feito, e a gente queria agradecer, né? Só de vocês ouvirem já é sensacional, assim, mas ouvirem ainda, virem falar com a gente é surreal, né, povo? Não, é bonito demais. Dá um quentinho no coração, assim, né? Toda vez que a gente vem uma palavra, um retorno, assim, e fala, nossa, que legal, me identifiquei com tal fala, nossa, falou uma coisa que eu estava pensando, assim, então isso é significativo demais, e é isso, é só agradecer mesmo, que isso é importante, né? Muito importante para a gente fortalecer essa grande conversa que a gente tem aqui. Então, obrigada. E é muito bom, assim, a participação, quando chega para a gente, né, esses feedbacks, e até quero estimular quem está escutando, fala mesmo, o que você está achando, o que chegou, assim, para você, quais reflexões você conseguiu fazer a partir, né, dessas conversas, daquilo que a gente está construindo aqui, porque trazer, né, quem está ouvindo para mais perto, assim, esse feedback, quando chega, essa aproximação, e isso é muito importante para a gente, né, ter quem está ouvindo perto. E assim, muito obrigada pelo afeto aí que chegou de todas as formas, né, pessoalmente, por mensagens, né, nos nossos canais aí de comunicação, muito obrigado mesmo, e também por esse lugar de representatividade, as pessoas dizendo que estão se vendo e também compartilhando. Olha, eu escutei tal coisa que eu lembrei de você, ou que fez sentido para mim, olha se faz sentido para você, então assim, muito obrigado, isso é, né, aquecer demais o nosso coração. Só fortalece, né? Muito bom, é isso, enfim, nossos sinceros agradecimentos aqui. Vamos então para o tema de hoje, né? Constituição feminina, super, super importante, inclusive um tema que a gente discute muito internamente aqui, não à toa virou um tema para a gente também de gravação. A gente usa essa palavra constituição para falar daquilo que constrói mesmo, né? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre os elementos que nos atravessam nas nossas vivências femininas e que constroem mesmo quem nós somos, por onde a gente caminha e aquilo que a gente tem capacidade de elaboração também. E eu acho que é impossível, assim, que a gente fale sobre essa constituição feminina sem pensar
em todas as mulheres de forma coletiva, e o tanto que a construção do feminino é sempre um exercício coletivo, de muitas mulheres juntas, fazendo acontecer a possibilidade da gente se manter mesmo em resistência, eu acho, que é nem existência, não, em resistência nesse mundo que está o tempo todo, como a gente já falou aqui em várias oportunidades, tentando minar a existência feminina ou a capacidade que a mulher tem de ocupação de vários espaços e de várias, enfim, possibilidades mesmo de existir nesse mundo. Então, são muitas mulheres que constituem essa constituição feminina, o que é um trocadilho ruim, mas é a realidade. E aí eu acho que o ponto, talvez, inicial seria a gente falar um pouco sobre essas mulheres que vieram antes de nós, assim, né? Que é uma frase que a gente tem usado muito, e que eu acho uma frase, inclusive, muito bonita, porque Dali já falou aqui no passado sobre o tanto que é engraçado, chega a ser cômico, assim, que toda a humanidade, ela vem da mulher, né? A existência humana, ela só existe através da mulher. Isso é ainda mais simbólico quando a gente pensa que toda a existência feminina, ela vem mesmo primeiro de outra mulher. E essas tantas mulheres que constituem essa mulher que é a sua mãe, ou a mulher que te criou, né? Se você teve essa oportunidade, e o tanto que isso é forte, assim, isso diz das convicções que a gente tem, da forma como a gente vai ver o mundo, e essa luta eterna que é o feminino para existir, que passa pela mão de várias mulheres, assim. O que vocês pensam aí, gente? Nossa, é tanta coisa que vem, né, de pensar mesmo, assim, quando a gente estava propondo os temas e o que a gente conversaria sobre isso, assim, eu já de cara achei que o tema era muito bonito, assim, para a gente olhar para esse, é uma forma de olhar para o passado, né, dessas mulheres que vieram, o que elas já fizeram, como é que elas prepararam o terreno para a gente chegar nesse momento, mas também é uma forma da gente olhar para a gente e uma coisa que a Dali falou muito no último episódio, assim, essa tomada de consciência de quem eu sou, né, a partir de quem veio, mas quem que eu estou sendo e quem que eu estou como é que eu estou me constituindo, me construindo a partir disso. E aí tem uma outra etapa que é preparar, continuar preparando esse terreno para quem vem depois, assim, né? Continuar amanhando essa terra aqui, porque tem muita gente para vir depois. E aí eu já penso na minha filha, assim. Então, é muito bonito esse movimento de... Eu já fiquei pensando muito nesse processo, assim, de como que foi para minha avó, que é uma referência para mim, enquanto mulher, e essa mulher de resistência mesmo, né? O quanto que quanto dela que eu trago em mim, né? Porque eu tenho ela como essa referência de força e de até de teimosia de vida, assim, que eu acho que é importante, assim, sabe? Essa coisa de estar ali preparado para a vida o tempo todo, assim, para o embate, para o que vai vir, e eu acho que minha avó traz muito isso, e da minha mãe também, assim, como é que eu vou trazendo esses traços da minha mãe também o tempo todo, apesar de o tempo todo também a gente tentar reconfigurar essas referências que a gente tem, e o que eu quero deixar para minha filha, assim. Então, eu acho que a mulher tem muito disso, né? Que é o tempo todo essa conversa com o passado, presente e futuro, para dialogar e se constituir também. Isso vai nos transformando demais, assim. Então, eu acho o tema já muito bonito e acho que é interessante a gente ter essa consciência, né? Desse processo. Aí, Luá, e na hora que você está falando desse lugar da consciência, né? Eu gosto muito disso. Quando a gente pensa, né, em quem nós somos hoje, é feito desse lugar que a gente está trazendo aqui, de várias associações, né? Eu gosto muito também dessa palavra, que são os vínculos que a gente vai constituindo ao longo da vida, né? E a gente deixa alguma coisa para essas pessoas, e essas pessoas também deixam algo, parte delas, para a gente. E aí, quando você estava falando aí, né, essa questão da tomada de consciência, às vezes, o quanto que nessa vida tão louca e agitada, às vezes a gente vai esquecendo, né, desse lugar que hoje a gente mas é porque veio de alguém que já esteve lá atrás. Uhum. Eu acho que no caso da mulher não é nem um esquecimento, ela tem que lidar com tanta coisa que não dá para parar para ver essa beleza, assim, sabe?
que é bonito quando você fala assim, a minha avó e minha mãe tem coisas assim que é da minha rotina porque eu me espelho nelas. Mas a mulher tem que fazer e lutar contra tantas coisas que às vezes a gente só se dá conta, né, disso quando a gente para aqui nesse momento e fala assim, nossa, isso que eu falo ou faço está totalmente ligado a alguém que veio antes de mim, que me constitui. E eu também tenho, assim, grandes mulheres no meu percurso, né? Mas tem duas, assim, que são as fantásticas da minha vida, que é a minha avó também. Eu falo, assim, que a minha família, ela é construída, assim, literalmente. A gente tem uma foto muito bonita, que é ela, assim, sentada no meio, e a família toda se construindo, assim, né, ao redor dela, pela referência que ela sempre foi. E a minha mãe, eu tenho outras tantas, mas as duas, né, são referências maravilhosas para mim. E aí fico pensando também, a minha mãe é a filha mais velha da minha avó, e é isso aí também, na família, tem algo também que vem junto com isso, né? Essa função de filha mais velha, que a minha mãe executa, ela é a filha mais parecida com a minha avó. E aí, como que essas coisas assim, desse espelho das duas, né? Da força aí das duas. Da minha avó como referência, da minha mãe como referência também, por ser a filha mais velha, e como que isso está presente no dia a dia, no cotidiano, assim. Tem coisas, por exemplo, que eu faço comida, é o mesmo gosto da comida da minha mãe. E como que isso nossa, isso para mim é um negócio muito assim, sabe? E dá Como, uma gente, a alegria, né, quando alguém mesma, fala assim, tá igualzinho, você é fala, nossa. igualzinho, assim, é o mesmo gosto. E eu fico assim, cara, que. E aí, essa tomada de consciência, a gente perceber desse cotidiano, de coisas que a gente fala, que a gente faz, que vieram com elas, sabe? E às vezes a gente faz no automático, por essa vida, né, que a mulher tem de tantas responsabilidades, ocupações, mas quando a gente para enaltecer, que é o que a gente está fazendo aqui, que eu entendo também que é um lugar de enaltecer e agradecer, assim, ainda bem que vocês fizeram tudo que fizeram, porque hoje eu posso dizer que faço também, mas vocês fizeram antes e me ensinaram, assim. Então, acho que é também, aqui eu acho que esse podcast é um podcast também de agradecimento para essas mulheres que vieram antes e que sustentaram para a gente poder receber isso agora. Inclusive A porque caminhada. a gente falou muito sobre sobre a voz que nos é tirada no episódio passado, né, quando a gente falou de linguagens, e as mulheres que foram caladas, elas criaram mulheres para poder falar, né, para gritar bem alto, e esse espaço aqui é uma comprovação disso. E ela falou uma coisa sobre é um tripé, né, são três coisas, assim, eu fiquei na cabeça, assim, que são três elementos também, a gente tem a referência, quando vocês falam lindamente do que passou, né? Do que veio antes da nossa existência. Então, as nossas mães, as nossas avós, eu também tenho referências gigantescas de mulheres na minha vida. Minha mãe, minhas avós, minhas tias, são mulheres assim que me constituem demais. Então, a gente tem a referência, que é esse pé de quem veio antes, viveu uma vida que a gente sabe, dentro da nossa realidade, da nossa condição, uma vida difícil, uma vida complicada, e que criou filhas, né? Que somos nós agora, para ocuparem um espaço diferente daqueles que elas ocuparam. A gente tem o presente também, quando a gente está falando da Constituição Feminina, a gente não pode esquecer do presente, que são as coisas que nos atravessam agora, é esse espaço que a gente vive hoje. Então, tem coisas que as minhas avós, as minhas tias, a minha mãe, né, viveram, que eu não vivo porque elas fizeram um trampo de me tirar dessa condição, mas, ao mesmo tempo, tem um mundo que existe e que as mulheres, por mais que queiram, não têm capacidade de proteger as suas filhas de transitar dentro desse mundo. Portanto, nós vamos ser atravessadas também por essa loucura que é, igual a Dari falou, essa correria, esse mundo todo nos atravessando. Isso também nos constitui. E a gente tem também o futuro, assim, né? Que a gente... eu acho que é o terreno que a gente está preparando, assim, né? Porque eu sempre debato muito, não só na questão do feminino, mas em todas as questões, que a gente precisa pensar para frente, assim, né? Eu estou fazendo agora para que quem está vindo aí não exista nessa mesma realidade que eu existisse. Essa é uma realidade ruim, ou então pela manutenção daquilo que é bom, né? Mas quando a gente fala do feminino, isso é ainda mais forte, assim, né?
Eu sou de uma família, por exemplo, que a primeira geração de mulheres com acesso à educação integral, que conseguiu chegar até o nível superior, é a minha. Então, essa é a realidade da família que eu fui criada. E eu quero uma manutenção disso. Eu já tenho crianças que são mulheres, né, que estão vindo depois de mim. Eu quero a manutenção disso. Eu quero que elas também tenham acesso. Eu não quero que a gente tenha um retrocesso nesse ponto. Então, qual que é o terreno também que eu quero criar para que esse feminino consiga continuar prosperando, né? E não que a gente tenha uma reversão aí, ou, enfim, uma retirada de espaços que a gente já conseguiu construir. Que elas conseguiram construir. Eu acho que isso é muito importante dizer mesmo, assim. São essas mulheres que vieram antes. As mulheres que não acessaram tiveram convicção absoluta de que era preciso o acesso. E aí, se eu não acessei, beleza, eu não vou lutar por mim agora, vou lutar pela minha filha, pela minha neta, pela minha sobrinha, e vou colocá-las lá. E aí, quando elas nos colocam aqui, eu entendo que a gente tem uma responsabilidade de manutenção desse espaço e de fortalecimento para que novos espaços sejam conquistados por essas outras mulheres que estão vindo aí. E tem que ser facilitado mesmo. A mulher vai ter, mas ela tem que passar pela mesma dificuldade que eu passei. Não tem nada disso, não, porque os homens estão entregando de mão beijada o negócio. Os caras estão vindo já com tudo pronto, está sendo entregue. Então, eu quero a mesma coisa para a mulher. É isso que eu quero. Eu quero que ela não tenha que levantar um dedo. Eu quero que já caia no colo dela. É isso mesmo que eu quero. Porque a nossa existência é atravessada o tempo inteiro por todas as dificuldades já. Nascer mulher já é difícil, assim. Não sei como que a gente ainda gosta, porque é muito difícil. Então, é preciso que a gente tenha consciência desse tripé, assim, né? Passado, presente e futuro o tempo todo, e como que a gente navega em tudo que isso significa para a nossa existência, né? Uhum. E são muitos, a Dali falou mais cedo, né, dos nós, né, as mulheres que moram, que habitam em nós, assim, e são muitos nós mesmo, assim, que a gente precisa desfazer, né, desfazer daquilo que ficou emaranhado para a gente poder entender mesmo como que é esse processo do feminino, porque tem muito disso, né, Vanessa? Parece que a gente precisa passar pelo processo do sofrimento para poder chegar no lugar. O batismo é sempre de fogo? O que é isso, gente? Calma aí. Vai, vamos um negócio mais leve aí, chega mais light. E aí dá uma sensação de que a mulher ela tem que se conformar com isso, né? E eu acho que a ideia é justamente isso, desconstruir essa ideia de que a gente precisa estar sofrendo o tempo todo para alcançar os lugares, né? Para alcançar os espaços. Assim. E aí eu acho que é nesse ponto que a Dali traz, assim, que eu acho que foi perfeito que você trouxe, Dali, assim, desse tanto de emaranhado que está dentro da gente. E aí são várias questões, né? Do silenciar, do tolir a gente de tantas coisas, e como que a gente sai desse processo para poder desfazer esse tanto de nós, né? E esse tanto de mulheres que estão dentro da gente também, para que elas ganhem de alguma forma voz e ações aí que elas não puderam ter, né? Antes disso. E eu fico chocada, assim, às vezes, porque a gente vai falando aqui, o negócio fica muito poético, né? Fica. Mas é um trem que é duro mesmo, assim. É doído, não é uma coisa bonita. Não, assim. não é não. Eu tenho uma conhecida, uma querida, assim, muito gentil, e ela é já mais velha do que eu, e ela estava falando outro dia sobre a mãe dela, assim, ela, não sei o que eu tenho que ir para casa ajudar a mamãe, porque vai ter um problema na coluna, e ela fica inventando de fazer as coisas até hoje, tal. E aí eu falei assim, nossa, isso é difícil, né? Porque problema na coluna e tal. E ela, pois é, mas mamãe ficava cavando cisterna. Aí hoje em dia ela tem esse problema na coluna. Aí eu falei assim, não, calma aí, vamos trocar uma ideia aqui. Sua mãe fazia o quê? Ela cavava cisterna e tal. E aí ela trabalhava no pesado, muita coisa, né, Vanessa? E depois acabou que chegou na terceira idade e desenvolveu esse problema na coluna, por causa do exercício repetitivo e tal, não sei o quê. Falei assim, pô, velho, é isso aí, ó. A gente tá falando disso. Eu não tô falando aqui de uma mulher que tava numa luta política, num debate, batendo boca para poder ter espaço para eu existir, não. Eu tô falando da mulher que pegava os instrumentos, que eu não sei nem quais são, porque eu não precisei trabalhar no pesado dessa forma, cavava um buraco lá na terra, gente, para poder negócio dar água, para poder plantar, para poder existir, para poder sustentar aquela família com
um negócio vital que é a água, um negócio sem o qual a gente não tem capacidade de sobreviver. A gente está falando dessa luta que a gente está falando. A gente está falando das mulheres, por exemplo, que eu nasci numa família de lavadeiras, de domésticas. É isso que as mulheres da minha família faziam. E fazem ainda. A geração que estou agora, a gente tem um trampo gigantesco para tirar as nossas mães, as nossas tias, as nossas vós dessa realidade. Essa luta que eu estou falando. A gente tem histórias, por exemplo, lavava roupa para ganhar dinheiro, não, para ganhar um prato de comida. E aí não comia comida, não, levava para casa para dividir para os filhos, porque não tinha de onde tirar. Essa é a realidade que a gente está falando. A gente está falando dessas mães que tiveram que abrir mão de subsistência delas próprias para poder fazer com que os filhos, e aí entre esses filhos, as mulheres, chegassem à vida adulta com saúde. E aí, quando essas mulheres olham para suas filhas, elas desesperadamente vão falar, pelo amor de Deus, não quero que minha filha tenha que passar pela mesma coisa que eu passei. Essa luta que a gente está dizendo aqui não é romantizar isso, não, isso é muito duro. Fala de um país desestruturado socialmente e economicamente, que joga a sua população nessa posição, mas que também constitui uma grande geração de mulheres que foi criada por essas guerreiras, que tinham que fazer, elas tinham que fazer, ué, não tinham que comer, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar, eu vou para a roça, eu vou cavar cisterna, eu vou lavar roupa no rio. É essas mulheres que a gente está falando, assim, que passaram pelas durezas físicas, não é só um negócio romantizado e poético, ai meu Deus, essas mulheres lutaram. Não, essas mulheres estão aí, literalmente com a costela quebrada e a coluna quebrada, porque tiveram que levantar o peso de construir um mundo melhor para que suas mulheres, suas filhas pudessem existir no futuro. Você foi falando e eu fui lembrando da minha avó, assim, sabe? Porque ela traz uma questão que ela fala assim, com 6 anos de idade, eu ia para a roça ajudar meu pai, e quando eu chegava, ela conta que ela cozinhava canja para a mãe dela, que tinha acabado de ganhar menino, e que minha avó que cuidava da minha bisavó e do neném que tinha nascido, e ainda ia para a roça com 6 anos de idade. Assim. Você falou, eu fui lembrando dessa história que minha avó, ela conta com muito orgulho. Mas quando a gente para analisar o quanto de doído é isso, né? Só uma criança de 6 anos tá na roça e tá cuidando da própria mãe que tá. Então, e aí é uma responsabilidade que ela ganha com 6 anos e que ela não desfaz dela até chegar agora, né? Porque agora ela tá com 93. Mas o que ela carrega disso, o quanto que isso deve ter sido pesado ao longo da vida dela, o quanto que isso traz de personalidade dela também, né? Daquilo que ela precisou fazer, né? Com uma idade que ela não tinha que estar fazendo isso, assim, o quanto que isso é duro e é pesado e machuca, né? Quando a gente ouve. E eu sei que ela conta com essa coisa assim, nossa, olha o que eu fazia, né? É um orgulho disso. A gente escuta com orgulho também, né? Sim, claro, claro, mas é uma sensação de, nossa, olha o que ela precisou passar, né? Olha o rolê que foi. Então, isso é pesado demais. Lembrei enquanto você foi falando disso. E me recordei também do tópico que a gente falou num podcast atrás, sobre essa mulher que sempre se responsabiliza pelo entorno, né? Então, assim, nesse fazer que a mulher tem, ela sempre está se responsabilizando pelo outro. Então, por exemplo, as mulheres que nos constituem, elas estão localizadas, né? No tempo, nas ideias, na região, de onde elas, da origem delas, né? Mas sempre pensando no o que posso fazer diferente para quem chegar depois. Então, assim, ela está vivenciando, né, as nossas avós, tias, primas, que vieram antes de nós, elas estavam localizadas no tempo, no espaço, que fizeram quem elas são, mas elas sempre projetando para frente. A mulher sempre faz isso, né? Esse lugar de se responsabilizar, de se ocupar pelo futuro. Não dela, mas do outro que vai chegar. Então, sempre essa projeção, não, eu estou aqui em 2022, mas o que eu tenho que fazer e semear, o que eu tenho que cumprir hoje para projetar as pessoas lá da frente que vão vir depois de mim. E o tempo todo se ocupando, né? E também, quando você foi falando, Eloá, e Vanessa também, como que é importante a gente ouvir essas mulheres, né?
nessa correria da vida, parar e ouvir o que elas passaram é muito importante. Esses dias minha mãe estava lá trazendo altas ideias. Eu venho de uma família, né, com muitas mulheres maravilhosas, assim. Eu falei da minha mãe, da minha avó, mas todas são. Eu tenho primas fantásticas, mas é muito da área da educação. Então, assim, professoras ou que trabalharam em escola, e ela estava contando o percurso que ela fazia a pé para ir trabalhar. E é muito longe, de ônibus é longe. E aí o tanto que ela tinha que acordar mais cedo para organizar as questões da casa, dos filhos, né? E aí depois ir a pé. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, na correria do dia, eu me propus a parar tudo que eu estava fazendo para ouvir ela falar. E foi muito bonito, assim. Falar assim, hoje ela está aqui me trazendo, né, uma realidade que ela vivenciou, e eu posso ter a honra de ouvir, né, e pensar assim, eu vim desse esforço todo, né? Isso chega aqui em mim mais leve, mas eu vim desse lugar, né? Eu vim desse esforço todo. E como que é importante a gente ouvir essas que já passaram e ouvir com atenção, da gente fomentar esses espaços de escuta mesmo, que são histórias que a gente não faz ideia que elas vivenciaram. E que é muito importante a gente ouvir, enaltecer e agradecer, assim, por ter chegado mais leve para a gente. Né? Então, esse movimento mesmo de fortalecer essa escuta é muito importante. Até para dizer assim, muito obrigada, né? Porque agora está melhor para mim. Nossa, você tá louco. E isso é uma coisa interessante, porque o próprio movimento feminino, ele tem um debate sobre isso, né? Porque a luta ela tem que ser coletiva. Essa é uma consciência que eu espero, eu tenho aqui no meu coração, que é uma consciência de todas nós. A luta ela é coletiva. Essa coletividade, ela precisa conversar com o presente, passado e também pensar no futuro, naturalmente. Só que esse link entre essa conversa de presente e passado, às vezes ele se perde, porque a juventude tem pressa, ao passo que às vezes o passado tem mais calma, e achar o compasso disso é muito difícil. Só que eu tenho uma convicção, por uma professora de história, inclusive, uma outra mulher que também, e aí eu queria, inclusive, oferecer aqui um agradecimento a todos os meus professores, que também são muito significativos na minha existência enquanto pessoa. E aí uma professora de história me falou assim, ela, olha, véio, qualquer sociedade, qualquer sujeito, ser humano, que não está disposto a entender o que já passou, não tem capacidade de existir no presente, muito menos de pensar no futuro melhor. O movimento feminino precisa também se lembrar disso. Quando eu paro para escutar as mais velhas, eu estou entendendo como que eu cheguei até aqui e o que precisa ser feito para quem está vindo atrás de mim. Se a gente não fizer esse movimento, dessa escuta que a Dari está falando, isso não acontece. A construção tem que ser coletiva nesse ponto. Naturalmente, o presente também tem o que oferecer. É claro que tem. A juventude feminina, as jovens que lutam, elas têm também a oferecer. É claro que elas têm. Fôlego de vida para o movimento, inclusive. Mas é necessário que a gente se lembre de que a gente só é possível, até de uma perspectiva física, biológica, porque tiveram mulheres antes de nós. Isso é uma fala que eu usei na semana passada, né? Mulher não faz filho sozinha, mas também sem mulher não tem filho nenhum. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso, assim. É muito importante ouvir para poder se emocionar também, porque as emoções, elas nos movimentam. E quando você escuta, eu estava numa conversa de final de expediente, quando eu conversei com essa amiga que me falou sobre a mãe dela. Eu falei com ela, não, senta aqui, velho. Peraí, me explica um pouco melhor essa história. Sua mãe cavava cisterna. Olha o que essa mulher estava fazendo, gente. Olha o que essa mulher estava fazendo para essa filha poder existir e resistir, como a gente já falou aqui. Então, a gente não pode se esquecer nunca mesmo dessa escuta que é necessária, porque é uma escuta que constrói, né? Quando você não estava lá, quando você não se lembra, porque não existia, essas mulheres já estavam lutando para a possibilidade de você estar aqui hoje. Então, isso não pode ser perdido de vista de maneira nenhuma. E essa projeção, né, que a mulher sempre faz por se responsabilizar, acho muito interessante, assim, de pensar o seguinte, dessas reduções e dessas questões que vêm socialmente sendo impostas, como que as mulheres que vieram antes da gente conseguem, mesmo estando localizadas no tempo, no espaço, numa região que talvez as limitaram, as reduziram,
como que ela consegue projetar lá para frente, para a geração que vem, assim, olha, você vai sair desse lugar. Então, ele diz assim, eu estou neste lugar, seja na região que eu nasci, nas ideias que a sociedade deste tempo, lá em 1900 e não sei o quê, pensou, mas eu penso à frente. Então, a mulher sempre está um passo à frente, né? Pensando assim, eu quero que outras estejam à frente, mesmo que eu estou aqui nesse sistema, nesse processo, porque a gente vem localizado pela sociedade que a gente está compondo, né? A data aí do nosso nascimento diz daquilo que está rolando na sociedade que vai nos constituindo. Mesmo que elas nasceram há muito tempo atrás, né, seja aí 20 anos, 30 anos, que a sociedade era, né, com pensamento ou com realidades diferentes, a mulher está sempre no futuro, né, ela está sempre projetando, ampliando, né, desejando essa ampliação. Então, assim, eu sei que para que eu estivesse ocupando aqui hoje, a minha mãe ela teve que pensar diferente da época dela para mim, né? Mesmo sem né, entender esse processo. Então, assim, é uma mulher que se responsabiliza pelo outro, que projeta, né, e que também amplia. Então, ela faz todo esse movimento na existência dela em prol de uma que ainda vai chegar. E que frase, né? A mulher está sempre no futuro. É ótimo isso, porque a resistência nossa é essa mesmo, né? Nós não seremos caladas e muito menos jogadas para escanteio. A gente está aqui, está no presente, está no futuro e não vamos desistir dessa luta, assim como elas não desistiram. E é muito surreal quando você para pensar nisso que você está falando, porque ela está lá no futuro, mas ela não sabe. Ela está projetando, mas ela não sabe nem se vai dar certo, nem se vai dar errado, mas mesmo assim ela não desiste da luta. Assim, é muito louco. E talvez seja isso também um dos motivos de trazer tanto cansaço para a gente, assim, às vezes essa sensação de estar sempre exausta, né? Porque é tão difícil viver só o presente, porque está sempre nessa projeção de futuro, nessa preocupação, né? O que vai vir, e eu tenho que me antecipar a isso, né? Para preparar para as outras pessoas, assim. Então, isso é ótimo pensar que a gente está o tempo todo nesse lugar, né, da frente, assim, da vanguarda, né? Mas eu fico pensando nisso, assim, o quanto que é também cansativo, porque isso desgasta, né? E a gente deixa de viver muitas coisas do presente e de estar conscientemente presente nos processos e de se dar conta disso, assim. Então, acho que isso às vezes nos limita de vivenciar aquilo que está acontecendo no agora, né? Até isso que Dali falou, né? Essa tomada de consciência. Às vezes ela só acontece depois de alguns anos e talvez, né, depois de uma certa maturidade, porque tem sempre essa pressa da projeção, da preocupação e do que vai vir, enfim. E aí. Pode ir. Não, e aí eu acho que é interessante a gente falar de novo sobre a importância da escuta, assim, dessas mulheres mais velhas, né? Eu sou nascida e criada em Minas Gerais, né? Mas eu sou de uma família majoritariamente baiana, né? Assim, as minhas referências femininas ou nasceram na Bahia, de fato, ou nasceram na divisa e foram criadas na Bahia, divisa de Minas com Bahia e foram criadas na Bahia. Então, a minha formação enquanto pessoa, né, os meus hábitos culturais estão todos ligados a essa existência baiana mesmo dessas mulheres, assim. Então, os hábitos alimentares, né, os hábitos da casa e tudo mais, está tudo ligado a isso, assim. E é um debate que a gente sempre faz aqui, enquanto família, assim, da luta que foi para essas mulheres que são mais velhas, e o que é minha responsabilidade de fazer agora também para que essas mulheres descansem finalmente. Esse é uma conversa que eu tenho recorrente, assim, de falar assim, olha, agora chega, agora tá tudo, agora é eu, deixa comigo um pouco, porque vocês já lutaram demais, assim. E eu não estou falando isso só de uma perspectiva. Minha mãe, por exemplo, não, estou falando de todas as mulheres da minha família, é um cuidado que a gente tem, o que eu tento ter das conversas que eu tenho que são sobre isso, de falar desse lugar, assim. É muita coisa que aconteceu antes de eu nascer, para eu poder nascer onde eu nasci, com a condição que a gente tem. Então, o que é que agora já é minha responsabilidade para eu tirar dessas mulheres para que elas possam ter um tempo de respiro mesmo, assim.
E aí é para fazer o que quiser, assim, né? Que é uma coisa que a gente conversou muito também no nosso primeiro episódio, né? O que é que você gosta de fazer, que você não teve oportunidade de fazer, que agora você quer? Vamos fazer isso, ué. Ah, não quero fazer nada, não. Eu quero só ficar aqui na minha casa de boa. Ué, vamos fazer isso então, beleza. E de limitar a chegada de problemas também para essas mulheres que já tiveram que lidar com tantas questões, assim. Então, acho que mais uma vez, dessa escuta, né? Que é muito importante. Quando a gente fala dessa constituição feminina que perpassa por essas mulheres que vieram antes de nós, a gente precisa também pensar nessa escuta que é necessária, até de virar e falar assim, pô, velho, você batalhou pra cacete, agora é minha vez, e aí, enquanto é minha vez, eu quero que você fique sentada, descansando. De preferência deitada, que é melhor, né? Que você tá Véi, isso é doideira demais. Eu tô pensando aqui, falar da minha avó de novo, gente. Maravilhosa, eu sempre gosto de... Por favor, vamos fazer, vamos falar assim, dela. Gente, ela tem esse negócio, por exemplo, se você chegar na casa dela e ela estiver cochilando, e aí você chega, né, e ela se dá conta que você tá lá, ela vai falar assim, não tava não, só tava aqui, tava só descansando aqui às vistas, né, não tava dormindo, porque tem uma vergonha do descanso, né, uma vergonha de estar ali descansando, porque não pode descansar. Uhum. E eu fico você pode dormir o tanto que você quiser, né? Mas tem um receio ali de que o pessoal vai achar. Ou então, se você chegar lá, tipo, depois de 8h30, 9 horas da manhã, e ela estiver acordada, não, mas eu já acordei tem muito tempo. Sempre se justificando, porque parece que não tem esse direito ao descanso. E essa é uma coisa louca, né? Eu já tive debate de falar assim aqui, ó, o sofá da minha avó tá precisando ser mais confortável, porque ela passa muito tempo aí fingindo que não, mas descansando aí nele, e eu tô pensando que o negócio tem que ser mais bem feito aí, por favor. Então, é surreal, mas não pode mesmo não, tem uma mística, né? Ela não pode parar nunca, ela tem que estar sempre, né? Sempre alerta, né? Ali, sempre em movimento, né? Eu penso nessa questão, né? Eu usei aqui essa palavra, Vanessa ressaltou aí, sempre alerta. Porque o futuro, como eu falei, a mulher que está lá, a mulher que sempre está no futuro, né, que projeta e que amplia, ela tem que estar alerta o tempo todo pelas oportunidades e pelas responsabilidades. Então é pensar assim, estou existindo hoje, mas tem coisa que é nesse hoje que eu tenho que fazer, executar, e aquele tanto de coisa, porque vai vir alguém depois. Então é o tempo todo nessa sensação de alerta, e aí vocês falando, eu me lembrei de uma conversa muito rápida que eu tive com a minha mãe, e ela falou assim, eu estava ouvindo, alguém falou, é assim que chega uma idade, chega uma fase da nossa vida, que a gente tem que usar, comer, e as melhores coisas. Eu falei assim, mas chega uma fase da vida? Eu acho que é a vida toda, não é não? Será que não é a vida toda, não? Então, assim, muitas das vezes, essas mulheres que vieram antes da gente, elas só vão viver, e aí eu lembro de lá do nosso primeiro episódio, que a Eloá fala da avó maravilhosa, né, do poder existir com plenitude agora, né? Então, assim, esse percurso todo que a mulher passa, né, se responsabilizando pelo outro, então, lá projetando o futuro e também ampliando, às vezes ela só vai viver, como a Eloá está trazendo aqui, né? Só vai viver o bom e do melhor lá no fim da vida. Né? No final. E aí é a nossa responsabilidade de falar para as garotas que estão chegando aí, viva o melhor é o tempo agora, todo. Né? Eu agora. Que é o que eu falei, mano. Eu quero tudo de mão beijada para elas. Chega de ter que viver essa luta eterna. A gente está sempre lutando. É um negócio surreal quando você usa essa fala, Dali, porque eu sempre alerto, gente do céu, ninguém dá conta de viver desse jeito, não. Você tem que ter um momento de pausa, de descanso, de recreação. Por que as mulheres não têm acesso a isso? E essas mulheres mais velhas, elas muito. Isso é muito cristalino, assim, elas não param nunca, elas nunca param, meu Deus, não param jamais. E aí você fica, ué, que horas, gente, que tem um descanso ali, que tem um momento de lazer. Eu acho que nem... né? Assim, eu acho que não com nada, né? Eu acho que não nem reconhece que existe essa possibilidade. E aí é aquela parada que eu falei do tripé, né? A gente tem que olhar lá no passado e, naturalmente, assim, pelo menos é o que eu tento fazer, espero que todas nós possamos.
fortalecer essas mulheres que não tiveram esse tempo de descanso, para que, se elas podem descansar agora, que elas descansem. Mas também, assim, o que eu estou fazendo para o meu descanso também agora no presente, mas para que a vida das mulheres que estão vindo depois seja muito mais facilitada. A gente não pode continuar perpetuando isso, não, ué. Porque talvez seja isso, né? A gente está perdendo tempo porque a gente está o tempo todo cansado, ué. Se a gente ficasse um pouco mais à toa, a gente ia ter força. Sim, mas é isso pra bater de frente. Criativo. Uai, pelo amor de Deus, é exaustivo. cansativo demais. Tempo de qualidade para descansar, né, gente? E sem descansar de fato. Igual ela fala assim, não, tá lá tirando cochilo, gente, que é lícito. Ela dormir? Não estava dormindo, não, estava só aqui. Não, gente, sabe, esse tempo de qualidade. Tava dormindo mesmo, e aí? E você me atrapalhou, né, chegando. Vai embora, vai dar licença. Mas é uma doideira, assim. E eu fico pensando nisso, né, quando a gente está falando muito, né, dessas mulheres, né, que são referências, que nos constituem, assim, e aí a gente vai abrindo esse leque, né, porque eu fico vendo também as minhas tias, né, ainda estão nesse rolê também, de estar sempre na correria, de preocupar e com a casa e com as coisas, e eu fico vendo isso, assim, o quanto que isso tá entranhado mesmo, assim, que é da obrigação, né? E em que momento que isso vai se desfazer, né? Porque parece que é realmente uma função, um ponto determinante, e que é isso, tá posto, e é assim mesmo, sabe? E aí eu fico pensando nisso, assim, nossa, essas mulheres, quando ouvem, né? Como que se sentem também, falar, nossa senhora, é mesmo, tô fazendo demais aqui, peraí, que eu tenho direito de descansar, dar uma pausa aqui e tá tudo bem, né? E eu acho que diz muito também desse espaço que elas conseguiram constituir para nós, a gente conseguir fazer esse debate sem culpa, né? Sim. Porque eu tô aqui pensando assim, gente, nossa, demorou, que horas que meu horário de descanso? 10, tô indo, sem propor. Tô nem aí com nada bom. O mundo é que pega fogo aí, eu tô nem não quero descansar. Sim. Sem a culpa. Tem a culpa. Porque tem isso, assim, que às vezes até descansa, mas tem uma culpazinha ali, né? Fica aquele negocinho. E eu acho, pelo menos a minha percepção da minha vivência feminina, né? Que eu já dou conta de fazer isso, por exemplo. Desse descanso, que não é um descanso culposo, entendeu? Mas a gente não consegue, talvez, desconstruir isso com essas mulheres mais velhas, mas aí como que a gente faz também para perpetuar, né? Porque o tempo todo também o social tá puxando a gente para essa culpa, né? A gente sabe. Hoje eu, por exemplo, adulta que sou, se alguém chega na minha casa para me visitar e as coisas estão bagunçadas, tem uma olhadinha assim, faz nada dentro de casa, gente, fica aqui o dia inteiro, faz nada, que isso? Então o social, ele tá o tempo todo te puxando, assim, né, para essa culpa, essa ocupação o tempo inteiro. Então, eu acho que já diz muito, igual eu falei, né, dessa luta que foi travada por elas, uma luta que foi braçal, que foi com o corpo, da gente conseguir chegar hoje e ver essa perspectiva do descanso sem a culpa. Talvez o descanso não seja real ainda, mas pelo menos a culpa de querer descansar, ela já não está aqui em nós. Assim, isso é muito bom, né? Sim, que aí é, no caso, fazer ampliações, né? Aquilo que chega também existe assim, olha, chegou dessa forma, mas eu tenho que ampliar, né? Essa ideia, essa proposta, porque é possível ser melhor, porque aí a gente faz esse processo que a mulher está sempre no futuro, ela está projetando, mas ela também tem que ampliar. Então, assim, as mulheres que vieram antes da gente, elas ampliaram muitas coisas, mas a gente também, daquilo que chega para nós delas, a gente também tem que fazer ampliações para chegar melhor e mais ampliado para as que estão vindo, né? Então, assim, esse lugar de descansar e ponto. Ponto, não tem mais nada além disso. Né? Sim, porque a gente acaba reproduzindo o que é bom e o que é ruim, né? E aí é isso, em que momento que a gente também precisa entender, opa, isso aqui eu não preciso repassar, não, isso aqui fica aqui, acaba aqui. E o que eu vou perpetuar também, né? Eu acho que educadoras que somos ou fomos em algum momento, todas nós vamos terminar esse episódio de hoje, então, com esse dever de casa aí, gente. Vamos descansar e ponto. Termina de ouvir aqui, entendeu? Vai fazer o seu descanso sem culpa, porque você não apenas merece, como deve fazer isso pela sua própria saúde, e porque a luta, ela é gigantesca, e infelizmente ela está muito longe de acabar.
Então, a gente precisa também de fazer as pausas dos descansos para poder continuar, né, lutando, para conseguir, para dar conta de continuar lutando. Sim. Exatamente. E como é bom a gente ter esse espaço, assim, né? Porque falei que no início, né? O tema é bonito porque a gente tem até a oportunidade de homenagear pessoas que são queridas, né? Da gente trazer, assim, com afeto, tudo aquilo que nos afeta também, né? Então, eu fico muito feliz de a gente ter ampliado essa discussão, pensado sobre isso também, mas de certa forma prestar uma homenagem para essas mulheres aí que são referências, né? Falei da minha avó, da minha mãe, as minhas tias maternas, assim, nossa, eu tenho um carinho enorme, porque realmente me constitui, eu vejo muito delas em mim. As minhas primas também são pessoas, assim, que são muito referência e que eu me vejo nelas. E aí esse processo, né? Minha avó paterna, minhas tias também, mas o quanto que isso realmente me constitui e tá aqui falando, e a gente está aqui nesse momento, me trouxe também essa emoção de poder dizer disso, né? Da hora. Muito feliz. Da hora, da hora. E aí também eu vou dar mais uma tarefa, né? Que esse lugar de gratidão seja exposto mesmo. Às vezes a gente chega tanto para a gente, né? Que essas pessoas não sabem o quanto elas nos fortaleceram. Então, mais uma tarefa para você que está ouvindo o podcast, para as grandes mulheres da sua vida, que você chegue nelas e fale isso. O quanto elas são importantes. Às vezes elas não sabem, né, daquilo que você é hoje, o quanto você é grande é porque chegou da grandeza delas. E às vezes a gente elogia, enaltece, fala muito, né, aonde que nós estamos, igual nós estamos aqui, né, nesse bate-papo, trazendo, mas que isso chegue para essas pessoas também, né? Então, você que está escutando aí, tem uma grande mulher que te constitui, né, que existem nós delas aí na sua vida, que você chegue nela e fale, manda uma mensagem, chega lá nela e fala assim, ó, isso aqui é por você ter resistido e por você existir, né? Não perca essa oportunidade também de externalizar. É isso, mais uma tarefa, só duas, tá, gente? Descansar e elogiar as pessoas, coisa fácil. Demorou, já é. Gente, é isso aí. Pra galera que tá ouvindo também, a gente tá lá no Instagram agora, Desocupação Podcast. Fique de olho lá para saber mais novidades sobre o podcast. Acho que é isso, né? Beijo nos corações todos. Até mais. Beijo. Um beijo. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves e Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.